Dr. Carlos Martins, o nosso médico de família. Olá, bom dia. Olá, bom dia, Sónia. Bom dia, Sr. Vamos falar para muitos portugueses, porque acredito que este seja um problema comum. Vamos falar de rinite e conjuntivite alérgica e abordar também um pouco a asma alérgica, não é assim, doutor? É verdade. Bom dia a todos, mais uma vez. Realmente, principalmente nesta altura do ano... Estamos na altura, não é? Primavera, alergias, pólen... Andam aí os pólenes. Quando chove, de certa forma, as poeiras e os pólenes assentam um pouco mais. Mas se começarem a chegar aí alguns dias de sol, pelos quais nós estamos todos ansiosos, os pólenes começam a andar no ar e realmente esta é uma altura do ano crítica nesse sentido. Vamos então tentar compreender porque é que isto existe, porque é que existem as alergias, como é que elas aparecem, quais os sintomas e tentar realmente refletir um pouco e as estratégias para controlar este problema. E vamos também ao nosso quadro, como é habitual, que é bem mais simples assim. Vamos conhecer então e compreender as alergias. Este problema, as alergias, é um problema relacionado com o nosso sistema imunitário, por vezes também designado sistema imunológico ou sistema imune. Nós, já na semana passada, falamos de uma das nossas, digamos, defesas que o corpo humano tem, que era a pele. Mas existe um sistema muito mais complexo, que é realmente o sistema imunitário, no qual estão envolvidos vários órgãos. Temos aqui o corpo humano, vemos que neste sistema imunitário estão envolvidos os gânglios linfáticos, as vias linfáticas, as amígdalas, o timo, o baço, até o apêndice ileocecal, a medula óssea. Realmente é um complexo sistema que produz o nosso principal sistema de defesa. Defesa contra quê? Contra infecções, contra agressões das quais o nosso corpo pode ser alvo. Claro, que é o caso que estamos a falar hoje também, são agressões externas. O problema é que este sistema de defesa pode ter às vezes respostas atípicas e respostas não tão corretas. E a alergia acontece quando este sistema, o sistema de defesa, o sistema imunitário, reage a substâncias contra as quais não era suposto ele reagir. Por exemplo, o pólen, os ácaros do pó, os pelos de animais, por exemplo, os animais domésticos é o mais comum. Deveríamos conviver saudavelmente com estas agressões, mas nestes casos não acontece. Há pessoas em que o sistema imunitário, quando o corpo humano contacta com estas substâncias, desencadeia uma resposta exagerada. Doutor, há alguma predisposição genética para isso ou é algo que surge no decorrer da nossa vida? É verdade que existe uma certa predisposição genética. Mesmo assim, às vezes, há pessoas que não têm qualquer história familiar deste tipo de problemas em que pode também ocorrer. Mas pode aparecer mais tarde? Pode aparecer já em idade adulta? É verdade. É mais comum e os sintomas às vezes são mais exuberantes na infância e em idade jovem. Mas por vezes pode ocorrer já numa fase mais tardia da vida e só nessa altura se manifestar. É muito variável. Assim como a intensidade dos sintomas é muito variável. Então, no fundo, essa resposta exagerada do sistema imunitário dá-se quando algumas das nossas células encontram estas substâncias e produzem determinadas substâncias químicas, das quais a histamina é uma das mais importantes, e essa resposta exagerada depois traduz-se nos sintomas que nós vamos ver a seguir e no desconforto que as pessoas sentem. Claro, muito, não é? Vamos então começar por falar pela rinite alérgica. Realmente aí as pessoas têm um congestionamento nasal intenso, um prurido nasal, são pessoas que andam frequentemente a coçar o nariz e realmente é esse gesto. Às vezes os pais até pensam que é um hábito que a criança adquiriu, muitas vezes não é, muitas vezes é a rinite alérgica que está por trás desse hábito. Um corrimento nasal, normalmente transparente, aquoso, e também é muito frequente haver espirros, autênticas salvas de espirros. Às vezes a pessoa que tem este tipo de problema entra, por exemplo, num ambiente em que o alergénio, a tal substância, está presente em maior concentração e de repente começa a espirrar e quase que não para de espirrar. Exato. E às vezes é mesmo necessário a pessoa sair do local para parar de espirrar. Exatamente. A conjuntivite alérgica é, digamos, o correspondente à rinite, mas nos olhos. Ocular. Exatamente. Então aí as pessoas têm um prurido ocular intenso,
podem ter o olho vermelho, um lacrimejo e um desconforto acentuado que envolve os olhos e à volta dos olhos. Até podem ter também uma sensação de peso na testa, na fronte. Em relação à asma alérgica, eu aqui queria esclarecer, podíamos passar ao slide seguinte, aqui queria esclarecer que existem muitos tipos de asma, não existe só a asma alérgica, mas realmente existe, por vezes, um tipo de asma que se associa muito com este tipo de reações com as alergias. E aí o que as pessoas sentem é uma sensação de falta de ar, crises de falta de ar. Podem sentir um ruído ao respirar, que é aquilo que nós designamos por pieira. Exato. Ou gatinhos, ou gatinhos em linguagem popular. E mais infantil também. E porquê é que acontece este ruído? Na asma, nós temos aqui as vias respiratórias, a traqueia, os brônquios, que vão para os pulmões. Na asma, quando existe este processo de inflamação exagerado que o organismo promove, as paredes das vias respiratórias ficam espessadas por essa inflamação. O que é que acontece quando o ar passa por um sítio mais estreito? Faz barulho, exato. Não é? É o que acontece às vezes na fresta da janela, que ele ao passar por aquele sítio mais... É o que acontece no nosso corpo. Exatamente, é o que acontece no nosso corpo e é isso que produz então os tais gatinhos, a tal pieira. E dá tosse frequente também? E pode ocorrer tosse frequente. Às vezes, em algumas pessoas, até só pode acontecer a tosse e a pessoa pode até nem sentir a falta de ar. Estes sintomas não têm que aparecer os três associados, não é? Não. Pode aparecer apenas um. Exatamente, pode aparecer só um. Realmente, o conjunto é o mais característico, mas por vezes existe muita variabilidade. Vamos ao tratamento? Exatamente. Tratamento. Regra de ouro. As alergias, o primeiro passo de tratamento é evitar a exposição aos alergénios, àquelas substâncias que produzem alergia. Claro, no fundo é aprender a conviver com a sua alergia, é aprender a conhecer-se, não é? Para isso, é necessário realmente ir ao médico, às vezes é necessário fazer análises sanguíneas ou então testes cutâneos para se tentar descobrir vários testes, não é? Exatamente. Para se tentar descobrir o que é que está a provocar a alergia. Exato. E depois de saber o que é que está a provocar a alergia, porque é muito variável de pessoa para pessoa, então aí tomamos medidas para evitar o contacto. Por exemplo, as pessoas que têm alergia aos ácaros, é importante arejarem bem a casa, ter uma casa bem iluminada com luz natural, abrir as persianas, abrir os stores, deixar entrar o ar e o sol, evitar as alcatifas, substituir, por exemplo, cobertores por edredons hipoalergénicos. São tudo estratégias. Não edredons de penas, porque aí teriam outro problema, não é? Principalmente se forem alérgicos às penas de aves. Exatamente. Não é? E depois, então, também para quem é alérgico, por exemplo, ao pelo de cão, de gato, uma estratégia importante é ou não ter os animais dentro de casa ou então lavar frequentemente o animal, porque isso também diminui a tal exposição. E depois temos então os medicamentos. Aí os antihistamínicos são, digamos, os comprimidos que as pessoas podem tomar, ou então em gotas quando têm aquele problema da conjuntivite para colocar nos olhos, realmente aliviam os sintomas. Os descongestionantes nasais. No caso, por exemplo, dos asmáticos, existem medicamentos que as pessoas tomam por inalação, sistemas inalatórios, que realmente ajudam a aliviar e a controlar os sintomas. E depois temos, digamos, uma linha de tratamento que é chamada imunoterapia, que em linguagem popular se designa por vacinas, digamos, as pessoas designam assim. Claro. No fundo, a imunoterapia está reservada para pessoas que têm uma doença mais persistente, mais intensa e que não responde facilmente a estes tratamentos. E o que nós fazemos aí é expor o organismo das pessoas a pequenas quantidades de alergénio, espaçadas no tempo, no princípio de uma forma mais intensa, depois vamos espaçando, de forma a tentar que o organismo da pessoa se adapte a essas substâncias. Se habitua e se vai tornando imune, não é? No fundo é como funcionam quase todas as vacinas, não é? Penso que está terminado em termos de slides. Portanto, há realmente que evitar, em primeiro lugar, os locais de exposição aos fatores alérgicos, não é? E nesta altura da primavera é quase complicado não sair à rua, não é? É verdade, é verdade. E às vezes as pessoas também conhecendo qual o tipo de pólen, por exemplo, a que é alérgica, poderá ajudar a pessoa, por exemplo, a evitar às vezes certo tipo de campos, certo tipo de jardins, de modo que nos seus passeios escolham áreas em que não tenham tanta tendência. Ou então fazer tratamento preventivo.
a pessoa sabendo que vai estar exposta, ou porque vai passear um dia ou vai fazer um piquenique, então em casa, por exemplo, tomar medicação preventiva, e às vezes há pessoas que nesta altura do ano, durante 2, 3 meses, têm que fazer tratamento diário, porque sabem que realmente estão naquela altura do ano em que podem ter crises, e com esse tratamento preventivo muitas vezes é o suficiente para melhorar a qualidade de vida da pessoa, para a pessoa se sentir bem. Claro. O alérgico às vezes tem dificuldade em ser compreendido. As pessoas que o envolvem, ou que estão à volta dele, digamos, por vezes têm dificuldade em compreender que andar com espirros, que andar com constrangimento nasal, que isso provoca realmente um grande mal-estar, claro, transtorno, impaciência, intolerância para com os outros, para com o trabalho no dia-a-dia. Claro que por vezes esse tratamento preventivo é muito útil. E como distinguir numa fase inicial uma simples constipação ou resfriado de uma alergia? Por vezes é difícil, e às vezes temos pessoas que nesta altura do ano têm realmente um problema alérgico e que de repente realmente pensam que é, por exemplo, infectados. As diferenças de temperatura que se fazem sentir muito nesta altura, ora faz sol, ora está frio ou a chover, e há muita gente que apanha constipações nesta altura, há alguns essas alterações climáticas. Sinais que nos ajudam a diferenciar. Por exemplo, quando o corrimento nasal começa a ficar mais espesso, mais amarelado, ou então, por exemplo, se aparecer febre. Normalmente a febre não está associada a este tipo de problemas de alergias. São sinais que nos ajudam a diferenciar e a pensar, não, isto já não é uma alergia, já temos aqui uma infecção. E aí a estratégia também muda. Mas deveríamos todos passar por esse rol de testes de alergia ou não? Ou estes estão bem indicados? De forma alguma. Isto não está recomendado para todas as pessoas, apenas para as pessoas, e mesmo às vezes há pessoas com um quadro de alergia extremamente ligeiro, e que muitas vezes com um antihistamínico ou com umas gotas para o nariz nós conseguimos controlar os sintomas. Essas pessoas nem sequer precisam de fazer análise. O problema pode resolver-se ali ou é provável que volte? A partir do momento em que temos uma alergia, não nos livramos dela, só podemos atenuar sintomas? É muito variável. Não é? A questão das alergias controla-se e é relativamente, e na maior parte dos casos, é bem controlada. Por vezes há pessoas que só têm um episódio e depois passam meses e até anos sem ter novos episódios. Enquanto que há pessoas que realmente têm episódios quase todas as semanas ou meses a fio e aí é um pouco mais complicado. Dr. Carlos Martins, muito obrigado.